Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma lista aqui no canal Avaliação Automotiva. Eu sou o Rai e hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções até R$ 20.000 nesse ano de 2021. É difícil porque os carros estão aumentando, quem acompanha aí vê que a tabela FIPE está aumentando, o valor dos carros tem aumentado por questão do aumento do zero também, então os usados vão acompanhando um pouco, tá? Mas então é isso, vamos lá. Primeiro carro da nossa lista vai ser o Uno Vivace, Vivate, sei lá como que se fala isso, mas é um carro que tem alguns que amam e outros que odeiam. Desde o lançamento ele teve um design bem diferente dos carros da época, ele fica no meio termo entre o quadrado e o redondo, né? Um quadrado arredondado, mas é uma questão assim particular. Porém, é um carro que você encontra alguns bem cuidados, tá? Porque não é o perfil de carro de, vamos dizer, gurizada aí que vai ficar detonando o carro, né? Até porque o motor dele não permite muito isso, ele tem uma estrutura um pouco mais pesada, então esse já é um dos defeitinhos do carro. Ele é um carro que não anda muito bem, ele é um carro que segura mais por causa do peso dele. Porém, esse peso também vinha com um projeto mais moderno, mais recente de estrutura, tem um carro um pouco mais seguro do que outros modelos que você encontraria na época, por exemplo, o Mille mesmo da geração anterior, o Palio Fire, o Celta, enfim. Então ele já tinha uma estrutura um pouco mais reforçada, mais moderna, né, na questão de deformidade e tudo mais, caso de uma colisão, tá? Então essa é uma opção. Eu consegui aqui um ano bem bom, ó, 2015, tá? Tá dizendo aqui 67 mil quilômetros, mas de novo, pessoal, esqueça a quilometragem de carro com, né, 10, 15 anos de uso, esqueça a quilometragem, veja como que o carro tá, né? Dá uma checada no carro, dá uma olhada na pintura, dá uma olhada nos parafusinhos do motor lá, se foi mexido, se não foi. Se você não entende bem, leva uma pessoa que entende, né? Claro, a hora que você já está mais definido pelo carro, poxa, eu gostei daquele, antes de fechar, vou levar meu conhecido que, né, um mecânico ou alguém que mais experiente nessa parte. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo ainda para falar dessa questão da avaliação de carros, de dicas da avaliação. Estou devendo para vocês, vou fazer. Mas é isso, pessoal. O primeiro carro, Fiat Uno, é o motor Fire, uma versão mais nova, né, que havia sido uma, como diz assim, um upgrade, vamos dizer assim, uma atualização do motor Fire lá que vinha já desde os Palios Fire, desde dos Mille Fire e tal. Até hoje eles foram evoluindo essa linha de motores, né? Tanto que tem o Firefly agora, são motores econômicos, né? No Uno não tanto por causa dessa questão do peso, mas são motores fáceis de manter, de manutenção e tudo mais. E, novamente, dei prioridade sempre para os 8 válvulas, pessoal, nessa lista, porque são mais robustos, mais fáceis de manter. Os 16 válvulas, é muito difícil que todos os donos tenham tido manutenção correta, tanto com o 8 quanto com o 16, né? Porém, o que acontece? O 8 é mais robusto, ele aguenta melhor. O 16, quando não é feita a manutenção correta, ele costuma incomodar e é salgado, tá? Então, essa foi uma prioridade que eu dei nessa lista também. Próximo carro, aí já estou me contradizendo, porque é um Tida 16 válvulas. Só que aqui, pessoal, o motor da Nissan é um motor robusto, porém, claro, 16 válvulas tem que ter sido um carro levado mais em dia na manutenção. Mas pelo perfil do carro, Nissan também, na época, era uma marca que ainda estava buscando se consolidar no Brasil. Hoje ela já está bem consolidada, mas nessa época ela ainda estava brigando pelo espaço. E o Tida não foi um carro que chamou tanta atenção, ele era um pouco mais quadradão, assim. Então, quem atraiu? Pessoas um pouco mais de idade, né? Não era um carro também tanto dos jovens, apesar que eu acho essa versão hatch bem legal, assim, até gosto do design dela. O sedã é terrível, eu acho horroroso, mas esse hatch para mim é o 307 japonês, né? Já comentei isso no outro vídeo, e é um carro, como eu falei, né? A piazada é mais no Peugeot, e o pessoal mais conservador aí preferia escolher uma marca japonesa, e esse tipo de
perfil também costuma levar uma manutenção mais em dia. Se você achar um carro, de repente, seja segundo, terceiro dono, que você veja que é um carro que está bem cuidado, apesar de ser 16 válvulas, nesse caso, acho que daria para abrir uma exceção. Legal? Então vamos para o próximo. Renault Sandero, pessoal. Essa lista vai dar o que falar. Tem bastante carro diferente, carro francês, né? São mal falados. Algumas coisas são corretas falar mal dos franceses, outras já nem tanto. E hoje eles, apesar de ter evoluído, caíram nas vendas. Você vê que coisa, né? Como que eles acabaram realmente, ficou repercutindo essa questão aí dos mal falados. E a maioria deles justamente eram os 16 válvulas que incomodavam bastante. Tanto que aqui no caso da Renault mesmo, eu escolhi um Sandero 2012, tá? Que é 1.6, 8 válvulas. Dá para pegar um mais novo? Dá, só que isso vai cair no 1.0, 16 válvulas. E o Sandero, sim, foi um carro bem popular, então ele já, né, é um carro que gira mais, então é comum que esse carro já tenha passado na mão de 4, 5, 6 pessoas. É mais difícil encontrar um carro desse bem cuidado, tá? Era um carro bacana na época, vendia bastante, foi bem popular. Ainda hoje tem um design até... envelheceu bem, vamos dizer assim, tá? Então, nessa linha de motor, mais conservadora, mais tranquilidade para você, 20.500 esse aqui, né? Dá aquela choradinha, fica dentro dos 20 que você precisa aí. Legal? É fácil de manter esse carro também, tá, pessoal? Tem bastante peça, tem peça paralela, porque como ele foi um carro que vendeu bastante, teve produção de peças aí no mercado paralelo. E o próximo carro, Punto. Esse é um carro mais da gurizada, da piazada. O Punto, um carro muito bonito. Eu lembro quando lançou ele chamou bastante atenção, vendeu bastante. Eu vendi esse carro na Fiat. Eu acho bonito, ele tem uma versão que eu acho linda, ele chama Black Motion. Tem o T-Jet também, que é um caso à parte, né? Mas aqui a gente está falando do Attractive 1.4. Qual que é o lado bom desse carro? Ele é um carro muito bonito. O motor dele é compartilhado com toda a linha Fiat, né, 1.4, que é fácil de manter também. Então esse carro é fácil de manter, porém ele tem alguns defeitos. Um dos defeitos dele é o espaço interno, principalmente o traseiro, terrível, porta-mala também pequeno. Então não é um carro tão legal assim. Se você tem filhos, eu já descartaria esse carro, tá? Outra questão é que o 1.4 da Fiat não é dos melhores, ele é meio fraquinho, sabe? Então, esse também é um carro que tinha uma estrutura melhor, é um carro seguro, a questão ali de colunas laterais e tudo mais reforçado, por isso ele também é um pouquinho mais pesado, e com esse motor da Fiat que já não anda muito, ele é um carro bem amarrado nessa versão 1.4, tá? Mas é um carro interessante. Próximo carro, para a gente finalizar os Fiat, eu prometo, o último Fiat. Eu nem sou tão fiateiro assim, hein? Mas é que nessa faixa de valor a Fiat tem umas boas opções. É o Palio Fire, então é a mesma coisa, né? O motor Fire é um motor muito econômico e tudo mais. Como é um carro mais leve, ele é mais econômico, anda melhor e tudo mais. Porém, um carro mais espartano, acabamento simples. Mas eu acho muito boa opção para primeiro carro, esse aqui. Tá? Porque justamente é um carro muito fácil também de manter, tem peça a rodo, você acha as peças muito fácil, muito baratas as peças para o Palio Fire, tá? Aqui também é um 2015, bom de ano. Próximo carro, esse eu não quero recomendar ele para você, porque eu já tive e dei graça quando me livrei da Chevrolet Meliva. Putz, o que eu vou falar desse carro? É uma minivan, não tem salvação. Mas eu entendo, se você precisa de você precisa de um carro com muito espaço interno, você não quer comprar uma Kombi, pode ser uma opção, a Meriva. 1.4 da Chevrolet é bem mais forte do que o da Fiat, tá? Desse ano aí. Porém, a Meriva é um carro pesado, fica beberrão, esse carro bebe. E isso que eu peguei um 1.4, tem um 1.8 que geralmente você vai encontrar com kit GNV, porque era um carro que usava muito para táxi, tá? Então cuidado, tem carros aí que já rodaram 300, 400, 500 mil quilômetros e são tragédias ambulantes. Mas eu
separei por ser uma opção diferente, é um carro fácil de manter, é barato de manter, porém é um carro, né, as virtudes dele são a questão do espaço, né, porém os defeitos eu acho que principalmente a questão ali de ser um carro bem beberrão e não anda nada, tá legal? Próximo carro, mais um francês, um Renault Logan. Olha, o Logan eu acho interessante nessa versão aqui, por exemplo, 1.6, né, também 8 válvulas, 2012, né, então ele ficou no mesmo ano, mesmo faixa de valor, mesmo motor do Sandero, é uma questão pessoal. O Logan tem um perfil mais conservador, então pode ser que você encontre um carro desse melhor cuidado, né, mas também teve bastante Logan aí que rodou como um táxi, né. Apesar que hoje em dia, né, gente, é difícil com o Uber, com os aplicativos, é até difícil saber qual carro que foi, não foi, mas você vai ver isso mais no estado de conservação do carro, né, da manutenção dele ali, então você tem que dar muita atenção ali para o carro, como que ele tá, dar uma voltinha com o carro, né, ver se você não ouve barulho, suspensão, enfim. Mas falando do Logan aqui, ele é um carro que para mim vai rivalizar aí com outra opção que eu já vou te dar um spoiler da lista, que é o famoso Classic, né? O Classic tem aquele design anos 90, porém é um carro mais fácil, mais barato até de manter do que o Logan. Acho que é o mais barato da lista, talvez, de tanto tempo que ele ficou em linha. Mas ainda vou chegar nele, tá? Então, falando do Logan, ele seria, para quem está pensando entre Classic, se você quer um carro um pouco mais moderno no design do que o Classic, pode ser uma opção interessante. O motor 1.6, 8 válvulas é bom, anda bem, é um carro leve, tá? Mas é leve e tem espaço interno, então acho que esse é o diferencial desse carro. Próximo carro, pessoal, esse pode ser uma mosca branca talvez aí para você que está procurando um carro menos rodado, vamos dizer assim, que é o Ford Ka. Tá? Esse também é um carro que não caiu na graça no brasileiro, vamos dizer assim, principalmente nessa última versão ele não vendeu tanto, mas ele tem algumas virtudes esse carro. Ele tem um câmbio bem gostoso, com as trocas de marchas bem justas, tá? Tanto o Ka quanto o Fiesta, a linha da Ford, tem um câmbio que eu particularmente gosto. O motor 1.0 da Ford é fraco, porém o carro é um carro muito leve, então ele até que anda ok, não vou dizer que anda bem, mas anda ok. É um carro que, vamos dizer, tão econômico quanto um Palio Fire, mais ou menos a mesma pegada, só que a vantagem dele, ele é um carro muito específico, né? Um carro pequeno, um carro que não serve para família, e bem pequeno, aliás, para uma pessoa alta também não serve, mas é por isso mesmo que faz ser um carro de nicho. E às vezes eu trabalhei na Ford, então eu falo para você, o que eu vendia muito esse carro? Primeiro, carro de jovens, né? Carro para pessoas idosas, vendia bastante Ford Ka, tá? Então ele é um carro assim de ir no supermercado, ele é um carro, não é um carro assim para quem fica muito tempo na estrada, né? Então é capaz de você encontrar um carro desse com baixa quilometragem. Esse aqui da foto está dizendo que tem 53 mil quilômetros. Se é verdade ou não, né? Difícil saber por foto. Em 2013. Mas eu acredito que você encontre bons Ford Ka aí com uma baixa quilometragem, bem conservados, justamente porque ele é um carro de nicho, ele é um carro que não serve para todo mundo. E por isso mesmo, às vezes, você encontra aí carros que ficaram com 1, 2 donos, ao invés de carros mais populares, como um Gol, aí, que às vezes já passou na mão de 6, 7 pessoas. Legal? Então fica a sua opção, se você pode ter um carro mais compacto, se for o primeiro carro, né? Ford Ka é uma opção interessante também. E aí vem o Gol da Volkswagen. Pessoal, o que eu vou falar do Gol? Carro tão querido por tantos, né? Fã-clubes aí, tanto tempo em linha, né? E tão odiado por outros por ser um acabamento pífio, né, para dizer o mínimo. Mas é um carro, a Volkswagen, na linha mais popular, vamos dizer assim, ela tem essa característica, ela dá prioridade para outras coisas do que o acabamento. E em algumas funções o Gol cumpre bem, por exemplo, ele é um carro que anda bem, dos 1.0 talvez seja o melhor motor 1.0 em termos de relação custo-benefício, de desempenho, consumo. É um carro extremamente fácil de manter, barato, você acha a peça muito tranquilamente, talvez o mais fácil da lista. E como esse carro
tá virando um dinossauro, que até hoje ele é vendido zero, praticamente parecido, né, a mesma estrutura bruta, vamos dizer assim, do G5, né, que é essa versão aí. Esse aqui é um 1.0 City. Você encontra muita peça no mercado paralelo, um carro bem fácil de manter. A única ressalva que faz desse carro é o seguro, que às vezes é um pouco salgado do Gol, tá? Mas é uma excelente opção para você que não liga muito para acabamento interno, não fica de frescura, vamos dizer assim. O Gol é um carro bem duro também, tá? Na direção, é um carro que você vai ficar forte. E os Ford, então, sem direção hidráulica, esse aí você vai ficar bodybuilder. Outro carro da Volks é o Fox, pessoal, próximo da lista. O Fox, ele é um carro um pouco mais confortável que o Gol, né? Uma posição também um pouco mais alta de dirigir e tal, mas ele também gasta mais, é um pouco mais beberrão. Então, na mesma linha de motor e tudo mais, 1.08 válvulas, um 2011 aqui. Aí é questão particular de gosto, tá? Não vou me alongar muito do Fox, não tenho muito a falar desse carro. É um carro que já tivemos na minha família também. Uma vez um Fox e uma vez um Space Fox. Não acho muita coisa o carro. Para quem é alto, tem mais espaço interno do que o Gol, né? Mas ele tem uma aerodinâmica pior, então isso faz consumir um pouco mais também. O próximo carro foi o meu favorito na lista dos carros até 15 e talvez seja também aqui dos carros até 20, que é o Focus GL, Ford Focus GL. Então vou falar novamente desse carro. O carro que era produzido na Argentina, é um hatch médio. Olha, é um carro, né, que rivaliza, por exemplo, o concorrente dele seria o Golf, só que a Ford tem esse perfil um pouco mais conservador, então você acha às vezes carro desse que passou só por 2, 3 donos. E é um carro excelente, é um carro que era plataforma global, era vendido no mundo inteiro o mesmo carro. Essa versão GL tem um motor 1.6, tá? Eu gosto muito desse carro, pessoal. Claro, peças e manutenção são o ponto fraco dele. Peças são bem mais caras do que qualquer outro carro, né? A manutenção dele, para você manter esse carro, é bem mais caro do que os outros da lista. Mas se você quiser, né, é um carro mais confortável, com acabamento que está de 10 a 0 em qualquer um dos outros dessa lista, é um carro bem legal, o Focus GL, tá? Esse aqui é um 2009, então ele é o único carro, acho que dessa lista aqui, que está para trás de 2010. Eu não coloquei nenhum Astra na lista, pessoal, já vou até explicar por quê, porque não achei nenhum com bom ano. O melhor que eu achei hoje foi 2006. Aí também é judiado, né? Eu coloquei um carro mais antigo aqui, mas eu não vou indicar ele, só coloquei por obrigatoriedade aí, para não ser queimado vivo aí pela Inquisição da Honda. Próximo carro, o Ford Fiesta. Ford Fiesta é um carro legal assim em questão de espaço, tá? Ele tem um bom espaço interno. Eu acho ele um carro que tem um design agradável, tá? Simples. 2014, né? Também era flex e tudo mais. Qual que é o grande defeito desse carro? O motor 1.0 da Ford, que eu já falei, é fraco, não anda nada. E aqui vai uma ressalva gigantesca, que eu até não falei na lista dos 15, mas que eu vou falar aqui também. Fuja do carro 1.0 Supercharger, que é uma versão um pouco mais potente, que foi uma coisa que deu totalmente errado na Ford. O que é o Supercharger? É um compressor. Não vou ficar me alongando aqui, não é isso, mas é como se fosse um turbo, tá? Vamos dizer que é como se fosse um turbo. Então, a manutenção que ele deveria ter tem que ser assim, igual o pessoal que está comprando turbo agora. Cara, se não fizer uma manutenção decente nesses carros, vai virar bomba. E o Fiesta Supercharger, isso era bomba, porque daí era um carro teoricamente popular, você dá para pessoas que estão acostumadas só meter gasolina e rodar, e muitos carros desse, o motor detonado, fizeram retífica. Fuja. Supercharger, se você vê um Fiesta, uma EcoSport, então Deus livre, fuja, tá? Mas esse aqui é 1.0, 8 válvulas flex. Inclusive eu tenho uma teoria, essa é a minha teoria da conspiração, por que a Ford não deu certo no Brasil, tá? E saiu a fábrica daqui. Quando eles começaram a colocar nome francês nos carros. Pô, por que o carro, né, da Ford, que é americana,
colocava o nome da versão lá Personnalité. Nunca entendi isso, nunca entendi. Mas tudo bem. Piadas à parte, é um carro que tem um design legal, é um carro espaçoso, um carro que tem um espaço traseiro bacana para quem tem família, mas não anda nada, bem fraquinho o motor dele, tá? Tem esse defeito, mas é um carro bom de seguro, não é tão difícil de manter também. Próximo carro, já tinha dado spoiler, então é o Classic. Classic é uma lenda, né? Esse tá meio que colado com o Uno quadrado aí, carro que ficou muitos e muitos e muitos anos, praticamente o mesmo carro. Até peguei esse aqui, que foi dos últimos, que é um faceliftzinho que fizeram na frenteira dele aí, mas é um 2012. Gente, aí é muito pessoal também. Você quer um carro bem fácil de manter, que tem porta-malinha de sedã e tal. Eu particularmente não gosto muito desse carro, mas tem muitas virtudes, né? É um carro fácil de manter, é um carro econômico, é um carro bom porta-malas, bom espaço traseiro. Então ele é um carro bem honesto, bem digno, um carro que cumpre assim com a sua obrigação, né? Se você não liga muito para design, para beleza, é uma boa opção. Próximo carro, então esse aqui é o da Inquisição, é dos fanboys aí de carteirinha, né? Tem que ter os carrinhos japoneses aí da Honda, Toyota, senão o pessoal chora. Civic, nem pensar eu compraria esse carro, pessoal. Por quê? Você não gosta do Civic? Gosto, adoro o Civic, adoro. Só que o problema do Civic, sabe qual que é, gente, no Brasil? Os fanboys. Cara, no resto do mundo o Civic é um carro normal, como qualquer outro. E no Brasil ele é super valorizado. Olha só, o que você vai comprar com 20.900? Um Civic 2005, gente. Cara, vai vir o pessoal com aqueles argumentos. Ah, mas é muito melhor um Civic 2005 do que um outro carro que você falou aí, 2010, 2012, né? 2015 até a gente colocou o carro na lista. Bom, gente, se esse é o teu pensamento, vai lá, vai em frente. Só que pense, um carro desse já passou na mão de 10 pessoas diferentes. É muito mais antigo, gente. O carro 2004, 2005 aqui, gente. Né? 2005. Então a gente está falando de um carro aí de 16 anos já rodando. Não interessa que a Honda seja uma marca muito superior em manutenção, etc. Concordo plenamente com você. Porém, é um carro que provavelmente já bateu 3, 4 vezes. Porque é muito tempo rodando. Então é probabilidade, gente. Probabilidade. Quanto mais tempo o carro rodando, mais sujeito ele a ter acontecido alguma batida. Esse aqui parece que é honesto, ainda está a quilometragem a 226 mil quilômetros, tá? O motor aguenta? Aguenta. Agora, você acredita que um carro desse nunca bateu? Né? Então, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu acho que tem que parar um pouco o pessoal de ficar endeusando as marcas aí, até para baixar um pouco a bola para o pessoal, né, baixar um pouco o preço desses carros. Agora a gente vai dar água pro vinho. A gente vai sair dos ultraconservadores, né, do Honda, e vai para um Citroën C3. Pessoal, vamos lá. É um carro de virtudes e defeitos. Talvez mais defeitos do que virtudes. Mas era o que tinha para hoje, aqui dentro das opções que estava vendo, 2012. Quais são as vantagens do C3? Ele é um carro que envelheceu bem, eu diria assim, em questão de design. Ele tem um grande diferencial que é a direção elétrica, tá? Que na época não era comum. Então a direção dele é bem mais leve que os outros. Ele tem um espaço interno ok, porta-mala pequeno. E vamos aos defeitos. Fuja das versões que tem muita firula. Eu lembro que tinha muitas versões de Peugeot Citroën que tinha assim, sensor disso, sensor daquilo, não sei o que. Tinha, na época era super legal, né? Tudo que ele tinha a versão. Lembro o Peugeot tinha Moonlight, teto solar, ar digital, não sei o que. Mas essas perfumarias nas linhas francesas costumavam estragar muito. E depois você não encontra, ou encontra a preços exorbitantes essas peças. A linha Peugeot Citroën não tem muita peça paralela, é difícil você achar, tá? Então o custo de manutenção de um Peugeot do Citroën é maior. E eles são muito comuns dar problema na suspensão. Muito comum, tá? Amortecedores e tal, tudo bem, isso não é uma coisa muito cara. Eu já tive Peugeot, tive problema com suspensão. Tenho conhecidos que também tiveram problema com amortecedores e tal, era bem comum. Mas como eu falei, isso não é algo tão caro. E o principal problema que o pessoal tem é com os motores 1.6 16 válvulas.
Eu prefiro muito mais na linha Peugeot Citroën motor 1.4 8 válvulas, que é um carro que eu já tive, do que o motor 16 válvulas, que é um carro que a gente sabe ter um histórico aí já de dar muito mais problema, manutenção. 1.4 8 válvulas, ficou bastante tempo em linha aí e não costuma ser muito problemático, tá legal? Então é um carro que tem coisas interessantes, mas é um carro que já tem em mente que vai desvalorizar mais do que os outros da lista e vai ser um pouco mais caro de manter, tá legal? Pessoal, isso era o que tinha para hoje, tá? Pode ser que surjam opções mais interessantes. Esqueci de algum carro? Comente aí, vamos conversar, algum carro diferente que você gostaria. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Quem quiser se inscrever no canal e quem quiser também seguir no Instagram, que eu faço um trabalho diferente lá, que é um trabalho de vídeos, né, para redes sociais, os carros, e acompanhar a minha rotina aí, fica feito o convite, tá legal? Muito obrigado, um grande abraço a todos!